Fala pessoal, é o seguinte, um vídeo anterior aqui eu falei sobre passado, presente, futuro, como que você pode dar um rebuliço das coisas do seu passado para levar para o futuro, enfim. Só que hoje eu quero especificar um pouquinho mais sobre mudança de carreira. Talvez você esteja caindo aqui nesse vídeo justamente por ter, por buscar ajuda, né? Por buscar algumas opiniões sobre isso. E aqui está uma pessoa que passou por 4 mudanças de carreira. Eu vou te contar um pouco sobre como que isso aconteceu. Uma parte muito mais afunilada do que aconteceu nas minhas passagens foram essas. Foi uma coisa mais macro, talvez, e foi afunilando. Não tão funil assim da última passagem, da quarta passagem, que é essa passagem agora, que eu estou passando por esse processo, mas que tem alguma coisa que a gente dá para levar na nossa mochilinha aí de aprendizado, tá? Então é mais ou menos isso que eu quero te falar. Em primeiro aspecto que eu quero deixar claro aqui para você, que eu já falei em outro vídeo, mas é legal retomar. Nunca a gente começa do zero, tá? Nunca. Nunca a gente começa. Nunca, nunca. Nunca começamos do zero. A gente sempre leva alguma coisa, mesmo que seja filtrada, não é tudo. Você descarta alguma coisa, mas leva uma essência daquilo e coloca na sua bagagem para levar no seu futuro. Então a gente sempre leva, tá? Foi isso que aconteceu comigo, inclusive. Né? É, todas essas passagens, e eu falo passagens porque realmente é uma passagem, tá? Todas essas passagens elas celebram, né, elas são um rito de passagem. Eu costumo pensar dessa forma. E é até uma forma simbólica de falar de mudanças, né? Porque a gente vai falar de mudança, nosso cérebro não quer mudança, né? Só que ao mesmo tempo ele quer mudança. Você já percebeu? Que a gente tem muito medo da mudança, certo? Às vezes você está aí hoje querendo mudar, mas você tem medo, tem receio, etc. Mas ao mesmo tempo você anseia por aquilo. Se você for pensar bem, parar bem, você fala assim: vamos mudar de carreira hoje, vamos tirar você de onde você está para levar para um outro lugar novo, onde você tem a possibilidade de crescer e desenvolver novas habilidades. Você vai se sentir muito melhor. Aí seu cérebro fala assim: pô, caramba, isso deve ser muito massa. Vamos lá, vamos fazer. Então existe um certo, eu não queria usar essa palavra, mas vou acabar usando aqui, um certo tesão de fazer aquela coisa, aquela mudança, mesmo que ela cause um pouco de medo. Neurologicamente, a gente é capaz de explicar um pouco isso, né? Porque de uma das minhas passagens, das 4 passagens, foi a segunda passagem que foi educação física. Então eu estudei um pouco de corpo humano, eu entendo, faz muito tempo que eu já passei por isso, mas eu entendo um pouco. Eu vou passar aqui o que dá para aproveitar dessa mochila que eu coloquei, né, nas costas. Mas a gente neurologicamente dá para explicar esse medo e essa insegurança, mas junto com esse, essa excitação pela coisa nova, porque essa coisa nova ela dispara a dopamina, que você já deve ter ouvido falar, mas a dopamina ela é responsável por dar aquele sentimento de recompensa, sabe? Você fica um pouco ansioso, com medo, ansiosa, com medo, mas aquilo vai te trazer um benefício depois. Então o seu cérebro fica pensando na recompensa lá na frente, que olha, eu vou sair desse lugar onde eu estou passando muito tempo, talvez eu vá para um outro lugar melhor, eu vá para um lugar que eu possa me desenvolver melhor, eu vou sentir melhor, eu vou me sentir que eu estou fazendo alguma coisa diferente, né? Porque seu cérebro está tão acostumado com uma rotina que já não tem mais novidade para ele. E o cérebro tá o tempo todo quer novidade. Pode ver aí, tem um monte de rede social e todo mundo aí passando o dedinho na tela aí para ver coisas novas sempre, tá? Então o ser humano anseia por coisas novas, isso é natural do ser humano, tá? Isso aí vem da biologia, da fisiologia, enfim, isso vem dessa área mais científica, tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: essa passagem é um rito de passagem, né? É uma coisa mais simbólica. Eu gosto de usar isso justamente porque a gente tem medo da mudança, mas essa mudança é um rito. Então o que é um rito de passagem? É o fechamento de um ciclo para abrir outro ciclo, né? Eu não estou com o texto aqui em mãos, tá? Mas eu joguei no GPT. Pedi para ele me auxiliar ali para falar sobre ritos de passagem, usar até algumas histórias sobre tribos indígenas, algumas aldeias, uma coisa assim, né, algumas civilizações, né, que pudesse fomentar esse negócio do rito de passagem, essa coisa do rito de passagem, né. Ele coloca lá muitas situações, eu não vou lembrar aqui agora as situações que ele me colocou ali, mas que ele coloca histórias de que aquele ciclo se encerra de uma forma simbólica
E simbologicamente aquilo significa morte, sabe? Significa finados. Recentemente aqui, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 3 ontem, né, foi dia 2 de novembro, é o dia mundial aí, né, conhecido como dia dos Todos os Santos, o dia dos finados, né, que foi, né, tratado pela igreja, foi criado pela igreja, enfim, mas antes disso tinha algumas outras civilizações que celebravam isso de uma outra forma, tinham um rito de passagem. Mas é esse rito, tipo, eu não vou aprofundar tanto nisso, porque eu não sou um mero conhecedor da história, mas o que eu posso te ajudar aqui com o que aconteceu comigo, tá? Então todas essas passagens, elas são ritos de passagem. Eu gosto de encarar dessa forma porque a gente realmente encerra um ciclo para começar outro. Então isso faz muito bem para nossa cabeça, para o nosso cérebro, para retomar aquela motivação, aquela dopamina, aquele disparo de sensação prazerosa do que será que está por vir, sabe? Aquela curiosidade, isso fisiologicamente nos dá uma energia, uma motivação, uma animação, né? Eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Se não passou, vai passar. Né, vai passar por isso. Eu aconselho você a passar por uma mudança, né, para você sentir esse sentimento com T grande que eu falei aqui, o famoso tesão, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: 4 passagens que eu tive, né? E o que eu posso extrair dessas 4 passagens? Vamos lá. A primeira foi TI. Eu passei muito tempo na área de TI, né? Tecnologia da informação. Na época era tecnologia da informação, hoje é TI, pô, todo mundo fala sobre TI. Mas programei, já liderei equipes aqui. Depois eu fui para educação física. Você fala, nossa, né? Outro extremo. Realmente foi uma mudança drástica, assim. Mas é porque eu já vim do esporte também, desde criança, já nadava, participava de competição, eu pedalava com meus amigos, eu corria à noite com a galera. Então, sabe, eu tinha esse ambiente de esporte muito vivo em mim. Meu irmão foi jogador de basquete, meu outro irmão também foi atleta de natação. Então, minha irmã também fez balé, sabe? Então, sempre teve movimentação de esporte na minha família. Assim. Então, eu fui muito influenciado por isso. E aí eu acabei entrando na educação física, por ter vindo muito de esporte, né? Então eu falei, bom, quem sabe, né? Eu não consigo me desenvolver aqui. E realmente, eu me desenvolvi muito lá, tanto na minha comunicação. Eu talvez não estaria fazendo um vídeo aqui, né, com relação a isso, mas eu não teria habilidade tão boa de falar em público se não fosse pela educação física. Eu sou muito grato a isso também, tá? É interessante a gente pegar esses pontos. Não só a educação física porque eu tinha que fazer treino, tive que treinar pessoas. Não, não era isso. Eram as habilidades secundárias que você tem. Tá? Então o primeiro aspecto que você pode pensar é o seguinte. Primeiro ele tem essa excitação que eu falei. Segundo aspecto, na verdade. O primeiro aspecto é a excitação, né? Aquela coisa de, pô, o que vai acontecer daqui pra frente? Tem um certo medo, mas tem uma coisa de, pô, vai ser muito legal, sabe? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto são as habilidades secundárias que você pode ter. Não é só o objeto daquilo por aquilo mesmo, porque aquilo é um fim em si mesmo, né? Mas você tem habilidades secundárias que você pode desenvolver, comunicação interpessoal, planejamento, enfim, várias coisas ali, né? Depois da educação física foi meu segundo, foi o terceiro, foi consultoria para empresas. Consultorias, mentorias, treinamentos para empresas, eu fiz muito isso. Eu fiz durante 3 anos e pouquinho, eu fiz isso e aqui, claro, tive muita também habilidades secundárias, nossa, muito mesmo. Eu tive, criatividade foi muito legal porque eu fui a parte de inovação, né? Fiz consultoria para a parte de inovação. Inclusive eu ainda faço, ainda não larguei isso porque ainda estou começando a transitar para uma outra, mas eu não quero transitar, eu quero aproveitar, né? Então eu acho que é legal isso também. E não só com essa área, tá? As outras áreas também. Então eu posso aproveitar tudo, isso que é muito legal. É, é um terceiro, talvez, não vou enumerar na ordem aqui, mas talvez um terceiro aspecto para você pensar na mudança de carreira é que você nunca, como eu falei, você nunca começa do zero, né? Você sempre começa com alguma coisa na sua mochila. E aqui você aproveita as outras coisas. Então não significa que você realmente vai eliminar aquilo da sua vida e nunca mais vai ver. Não. Talvez seria uma boa opção você abrir uma outra empresa com os serviços que você prestava ou aquela coisa que você já quis abandonar, sabe?
Então você pega aquilo, você às vezes pode trazer uma outra pessoa, né? Se você for desse perfil, tá? Nada impede você fazer sozinho, mas eu acho que você fazer muita coisa sozinho também, você acaba dissipando a sua energia e não foca muito, então pode te atrapalhar. Mas você trazer uma outra pessoa para te ajudar nisso, vai te ajudar demais, porque você pode dividir algumas responsabilidades e você tomar conta de outras coisas que te tomam mais o tempo, sabe? Você pode aproveitar aproveitar melhor o seu tempo, dando atenção para essa outra coisa. Então, assim, você tem uma atividade principal, tudo bem, essa aqui que você quer seguir, mas você pode, não deve, tá? É uma possibilidade. Estou te dando uma possibilidade aqui. Um terceiro aspecto para você pensar com mudança de carreira é não abandonar tudo. Você pode fazer linhas que conectam com o seu objetivo principal, né? Com o seu core business, se você quiser chamar assim, entende? Então isso é legal, né? Então eu não quero eliminar tudo da minha vida, não, eu quero aproveitar as coisas que estão acontecendo, tá? Então vamos lá, desde do primeiro aqui foi TI, foi Educação Física, foi Consultoria de Inovação. E hoje eu estou fazendo uma transição, inclusive hoje foi o primeiro dia, uma transição para seguros de vida. Então uma consultoria em planejamento financeiro para seguro de vida. Isso tem muito a ver com o que eu passei, porque não tanto a TI, porque talvez ela não tenha tanto a ver, mas a educação física sim, as consultorias de inovação sim, um pouco menos, mas tem, e o seguro de vida tem. As três áreas, as três últimas que eu passei, elas são relacionadas a ser humano, a vida. E a educação física, pô, cuidado com o corpo, mente, né? Totalmente biológico, né? Totalmente ser humano. Não que a TI não seja, tá? Mas ela é indireta. Mas eu só vou deixar a TI um pouquinho guardada aqui para a gente falar um pouco sobre as outras, né? Então a educação física ela é totalmente, né, humana ali e tal. Depois as consultorias elas foram muito humanas também. Então ali eu tive que entender a dor do empresário, a dor da equipe, né, dos empresários. É, o que está passando na cabeça do ser humano. A gente não vai falar somente de número, não vai falar somente de processo, de coisas muito lógicas. A gente vai para uma coisa mais criativa e também mais humana. Né? Eu tenho que entender qual é o tempo ali do empresário, o que ele está pensando hoje, qual que é a, a época da vida dele, dela, enfim, né? Tem que entender mais o ser humano. Por isso que eu não quero deixar, não deixo fora do âmbito de vida, assim, né? O cara cortou o vídeo aqui, não entendi o porquê. Mas vamos retomar aqui o nosso assunto, só que eu não perder o seu tempo aí, né? Seu tempo precioso. Mas eu quero dizer o seguinte, que o seguro de vida ele vem e complementa tudo isso. Então tem a parte de inovação, você faz as coisas para uma longevidade do seu negócio e tá tudo certo, precisa fazer isso mesmo. Mas e você? E a sua longevidade, né? E você tem que proteger isso também, você tem que ter essa garantia, né? Então acontece isso, sabe? Então eu acredito que o terceiro aspecto de juntar tudo é muito importante, tá? Eu não sei se eu vou lembrar os outros dois aspectos, mas um é... Você talvez volte no vídeo aí, eu volto e falo pra você. Mas vamos lá. Esse terceiro aspecto é para você juntar tudo, todas as coisas. Então, se você está procurando hoje, eu acho que essas três coisas, por mais simples que elas pareçam, tá? Eu espero ter ajudado você aqui alguma coisa, mas elas são simples, mas elas são poderosas, porque quando você faz uma mudança, você tem medo de mudança. O primeiro aspecto foi o medo, né? Aquele medo, mas é medo com uma certa empolgação, né? Você nunca começa do zero e você pode juntar as coisas que você faz, mas esses três aspectos é necessário você passar por isso e ter consciência de que não é tão difícil quanto parece, sabe? Eu acho que se você está aí hoje procurando alguma forma de mudar e você está achando que você está perdido por conta disso, calma, que eu passei por 4, eu entendo, tô entendendo ainda como funciona tudo isso. Eu acho que a gente vai passar por essa vida e não vai acabar entendendo isso, né? Ou outras respostas que a gente quer ter da vida. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a mudança ela é saudável. A mudança ela é saudável e ela tem que ser leve, tá? Eu conversei com muita gente
sobre isso, né? E a conclusão que eu tirei de todas as conversas que eu tive com muita gente com relação a essas mudanças e como que a gente pode se portar no âmbito profissional, as chances que acontecem na nossa vida, etc. É essa coisa de ser mais leve, tá? Então assim, se tá muito pesado, deixa aí. É melhor você deixar. Melhor ir soltando aos poucos, talvez não seja muito legal você fazer uma ponte com isso no futuro. Deixa. Se isso está te atrapalhando, está colocando em risco a sua saúde integral física, né? Porque às vezes acontece de uma coisa mental atrapalhar nosso físico, tá? Acontece isso. Então é só para você não deixar que isso aconteça com você. Então se tá pesado, meu, deixa quieto, deixa de lado um pouquinho. Então procura uma coisa mais leve. Presta atenção no que você vem fazendo todos os dias e comentando todos os dias. Nem comentando com as pessoas, mas comentando com você mesmo. Você internamente está falando para você algumas coisas que talvez você não esteja observando. É legal você anotar alguns comportamentos. Não precisa fazer isso todos os dias. Mas senta um dia, 1, 2, 3 dias que seja, mas você tem uma mínima noção, uma mínima ideia disso, e escreve quais assuntos você se interessou naquele dia, que sentimento esse assunto disparou em você, e o que você fez com esse sentimento que te deu. Se você foi ainda mais a fundo nisso e não viu o tempo passar e falou, meu, isso aqui é muito interessante, eu ficaria horas vendo isso aqui, tudo bem, então isso pode ser, tá? Pode ser. Eu não sou psicólogo, eu acho que você deve procurar ajuda com relação a isso, mas pode ser um bom sinal de que você esteja perto daquilo que você queira realmente fazer. Então, a mudança por uma coisa mais significativa para você, muita gente fala de propósito, mas é um pouco vago propósito, mas a gente só quer sentir plenitude, é isso que o ser humano busca, né? Eu acredito muito nisso. Então, se a gente quer sentir um pouco mais de plenitude, a gente tem que trazer uma coisa mais leve, tá? Hoje foi meu primeiro dia de mudança na minha quarta e última carreira de seguro de vida agora, né? Então, não tenho muito o que falar, mas o que a gente aprendeu lá, o que a gente está aprendendo lá, é muito teórico ainda, é muita coisa que não dá para colocar em prática por enquanto. Então, vai um tempo ainda para colocar isso em prática. Mas o que a gente pode tirar de conclusão é que tem algumas habilidades que são nas intersecções. Eu acho que um quarto aspecto para você levar daqui para fechar esse vídeo é que as habilidades, fora as habilidades secundárias aí que você viu aqui eu falando, tem as habilidades que são nas intersecções. Tem algumas habilidades que elas são comuns. Então, essas habilidades comuns você tem que observar. E é legal você até anotar, se você tiver uma profunda reflexão com relação a isso, você pode até anotar, tá? Que essas habilidades você vai precisar. E eu já vou te dar um spoiler que com certeza essa é a habilidade assim, ame ou odeie, sabe? É a comunicação. É a comunicação, porque querendo ou não, você vai mudar para alguma coisa que vai lidar com gente, você vai ter que se retratar com alguma pessoa, né? Então sempre vai ter pessoas que você vai ter que se relacionar, não tem jeito de fugir disso, mas principalmente a comunicação interna, aquela que você fala para você mesmo quando você não consegue tal coisa, ou quando você está com medo, ou quando você tem alguma ansiedade, ou quando você já está muito motivado, muito motivada, ansioso, ansiosa. Todos esses tipos, tanto para sentimentos mais ruins quanto sentimentos bons, tá? Tanto essa um ou outro tem esse aspecto da comunicação. Você precisa equalizar essa comunicação interna. Eu posso falar um pouco mais disso aqui. É um assunto bem interessante, inclusive eu tenho estudado muito sobre isso também. Eu posso compartilhar sem problema nenhum, mas isso fica para outro vídeo, que aqui ficou mais longo com essa segunda parte agora. Peço desculpa para você sobre esse corte que teve no meio aqui, mas foi para trazer um pouco mais. Aconteceu alguma coisa com o celular aqui, mas para trazer um pouco mais de tato nesses aspectos que eu coloquei aqui. Eu coloquei 4 aspectos para você aqui que eu acho interessante, que aconteceu comigo. E eu tenho certeza que se você estiver mudando de carreira, você consegue colocar esses 4 aspectos aí em prática e realmente escrever, conversar com alguém. Se você quiser conversar comigo, inclusive, coloca aqui nos comentários. Eu adoro ver
conversar com pessoas assim, com relação a essas coisas mais filosóficas. Eu acho que a gente tem que somar um pouco isso na vida dos outros, tá? Então, obrigado pelo seu tempo e conte comigo para te ajudar, que eu acho bem legal, interessante. Se você quiser conversar sobre mudança de carreira, inclusive, pode falar comigo que eu quero te ajudar de alguma forma. Tudo bem? Valeu, até a próxima, pessoal. Até mais.